Gente, eu atendi uma mulher, que eu gosto de contar o caso dela, porque ela tinha 3 filhos com um rapaz e ele tinha ideação suicida. Então, veja o gatilho, veja o sinal. E fez ela colocar as crianças para dormir, aí ele chamou ela lá na bancada, na cozinha e falou: eu vi você lá, conversando com o homem, que não sei o quê. E começou aquela violência psicológica, aquela pressão de que ela estava traindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando o nosso primeiro episódio do nosso podcast Central Delas. O Central Delas vai ser uma rede de fofoca? Não. Vai ser uma rede de apoio para mulheres, com elas e junto delas. Eu me chamo Débora Sander e vou estar junto com vocês na frente desse podcast. E com a gente hoje é a doutora Janira Laranjeira, delegada, né? E eu vou deixar ela contar a história dela, contar um pouquinho da história dela dentro desse contexto da luta da violência contra a mulher. Ela que é uma das nossas ativistas aí, tá sempre na causa das mulheres, ajudando mulheres e com mulheres. E como o nosso podcast é voltado a mulheres, ajudar mulheres, apoiar mulheres, ela tinha que ser a nossa primeira convidada. Boa tarde. Que honra, né, Débora? Uma pessoa que eu admiro muito por sua força, por você ter se reconstruído, né? Eu sei também da sua história. E parabéns. Obrigada. Parabéns por estar nesse movimento, ajudando, transformando a sua dor em potência, né? Não podia conectando essas mulheres, né? Então, eu tenho o maior orgulho de ser a primeira, de estar estreando aqui e dizer para você, siga, você tem todo o apoio de pessoas do bem e você vai muito longe. Tá? Tem então, horas que dá vontade de desistir? Tem hora que dá vontade. Quando você abre o jornal, quando você abre, né? As matérias, você fala assim, eu não quero mais, eu não consigo mais. Tem horas que eu falo assim, meu Deus, isso não vai parar, até né? Quando que vai, né? Mas quando a gente abraça essa causa, não tem volta. Você não consegue não ver uma notícia e não se tocar, se sentir tocada, sensibilizada. Então, conta um pouco da sua história, de como que foi todo esse começo aí. Bom, eu sou cuiabana, né? Sou ali filha do CPA. Eita, Moreninha. Então, CPA é CPORC, né? Então, sou da época em que, para chegar ao CPA, ainda não tinha asfalto. O asfalto chegava até o centro político administrativo. E então, ali é minha história. Ali eu fui catequista, eu vendi lanches ali no Centro Comunitário CPA1, na época de cursinho pré-vestibular. Que legal. Também vendi bebidas ali no centro, no mini estádio do CPA1. Nossa, meu pai presidente de bairro, então, né? Meu pai foi presidente de bairro mais de 10 anos lá no CPA1. Nossa. Então, essa é a minha história da comunidade. Estudei no André Avelino Ribeiro. Então, quando a gente tem uma história de luta, de enfrentar fila, de pegar ônibus, e a gente sabe o que é o dia a dia de uma mulher vítima de violência, da maioria das mulheres vítimas de violência. Eu nunca imaginei que naquela época em que eu vivia ali no CPA, eu chegaria a ser delegada de polícia. Hoje eu estou aqui, eu também tive um ensinamento, uma estrutura familiar que me levou a estudar, a me estruturar e a ser independente financeiramente, a casar com a minha profissão, né? Então, assim, é um ensinamento que hoje a gente, com a maturidade que a gente sabe que a gente tem que equilibrar esse ensinamento, né? Para que haja um relacionamento saudável, mas foi esse ensinamento que me construiu, que me trouxe até aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem uma base, né? Isso. Eu estou, né, delegada de polícia há mais de 10 anos, né? Há mais de 11 anos, na verdade. A gente completou agora em janeiro. E eu me encontrei, eu posso dizer que eu me encontrei na profissão e na temática e nesse movimento de proteger e de fortalecer mulheres
quando eu fui, na pandemia, fui assumir uma equipe dentro do plantão da mulher, foi a primeira delegacia da mulher que funciona 24 horas no estado de Mato Grosso. Então, assim, eu tenho maior orgulho de dizer, porque eu comecei ali como delegada plantonista e me envolvi com toda, nas horas vagas, nas folgas, eu sempre dei palestra. Então, eu fui, me voluntariei para estar nas igrejas, estar nas escolas, estar nesse movimento de mulheres, eventos, e levando essa prevenção. Porque a gente sabe que se a gente educar e se a gente construir profissionais, pessoas, crianças e adolescentes nesse contexto do que é a violência, levando o esclarecimento, a gente contribui muito para evitar um feminicídio, uma morte. Com certeza. Eu, como fui vítima também, né? Então, eu sei como é ser recebida numa delegacia, num plantão, onde eu fui muito bem recebida. E esse cuidado, depois, o pós que eu tive também com as delegadas, vocês sabem o que a gente sente naquela hora. E por isso que hoje eu também prego isso, com essa minha bandeira, trazer mais mulheres para dentro das delegacias, mais delegadas, mais médicas legistas, mulheres atendendo mulheres, e de preferência uma delegacia 24 horas, sendo total, né? Sendo sempre dedicada a isso, né? Não só plantões, sempre uma delegacia aberta 24 horas no estado todo, não só em Cuiabá. Então, eu fico muito feliz de receber uma pessoa que apoia, porque a gente tem que realmente fazer isso, né? Só mesmo educando as nossas crianças que a gente vai... Os meninos têm que saber que eles têm que levar não. Hoje em dia, se o cara leva um não, o ego dele é tão inflado que ele mata a mulher. Ou é minha ou não é de mais ninguém? Não é assim que está acontecendo? Justamente, tá assustador nesse movimento, né? Tá assustador o movimento misógino dentro das redes sociais, influencers ensinando como escolher uma mulher, a mulher que deve servir, a mulher que deve ser submissa, a mulher que deve se submeter, né? Então, tá assustador. Porque a gente precisa esquecer um pouco de olhar o todo e cuidarmos aqui, ó, o nosso núcleo, nossa base, onde nós estamos. Então, você está de parabéns, Débora, é isso mesmo. A gente não tem alcance em todos os cantos do mundo. Mas onde você está inserida, você está fazendo a diferença. Então, esse é um propósito que eu tenho, que eu trago comigo. Hoje eu não estou mais na pauta, eu estou numa central de flagrantes de crimes gerais, né? Mas, nas minhas horas vagas, eu me dedico a essa causa. Eu acompanho as suas palestras, eu acompanho o Instagram. Inclusive, já deixa seu Instagram, nós vamos colocar depois, né? Janira Laranjeira. Todos os dias tem uma mensagem linda. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço é escutar uma mensagem. Ou uma mensagem, ou algum comentário de algo que está acontecendo voltado a essa pauta da violência. Sim, eu dediquei a minha página. Já sofri muitas críticas, mas eu já estou em outro nível, né? Pode vir, separa a sua página pessoal com profissional. Não, é tudo junto. Comigo é para assim dizer também. Quem é a mulher de verdade que eu sou. Exatamente. Então, a gente não faz de conta. A gente nós não estamos aqui pintando de sermos mulheres que defendemos a causa de mulheres. Exatamente. Então, nós temos família, nós temos criança, nós temos outros compromissos dia a dia, que nos exige da gente, né? Exatamente. Compromisso e responsabilidade. Então, é isso. O meu Instagram é a mesma coisa. Eu recebo muitas pessoas falando que tinha que separar. Falei, não, mas essa sou eu. Por que eu vou separar? Vocês, se não quiserem olhar, é só não apertar. Tem um dedinho ali, tem um botãozinho azul ali. Você não pode seguir. Deixar de sair. Deixar de Tchau, seguir. benção. Eu não sou blogueira. Isso mesmo, eu também não sou blogueira. Então, fala um pouquinho mais dessa causa, a palestra. Aonde que surgiu essa ideia e por que essas palestras? Veja só, Débora, eu tive muita resistência de ir para uma unidade de cuidado. Primeiro, assim, que eu sempre, desde que eu entrei na unidade, primeiro eu fiz clínica geral, um período que eu fiquei em Confresa e
Canabrava do Norte. Sandra, né? Isso. Então, quando eu vim para cá, eu fiquei parte da minha vida na Roubos e Furtos de Cuiabá e Várzea Grande. Depois na Homicídios. E, por último, na Delegacia da Mulher. Então, eu andei pouco, mas dentro da instituição eu tive experiências excelentes, como trabalhei muito com feminicídio enquanto estive na DHPP. Então, trabalhar a morte de mulheres que nos impactam, que nos deixa consternado com a situação, com os sinais, com todo o contexto em que ela morreu e que os familiares sabiam, né? Na maioria das vezes, de toda a violência inserida, foi doloroso. Mas quando eu fui para a Delegacia da Mulher, eu vi que ali é possível a gente alcançar um outro público. Podemos fazer que nós algo. não podemos só ficar cuidando, recolhendo corpos, como eu estava ali dentro da DHPP, e investigando. Nossa polícia, nós temos 100% de investigação com resolutividade, Sim. com prisão, ou com decreto, ou com representação, com identificação do agressor. Mas não é só isso. O problema é que depois vão soltar. Não é só isso. A gente precisa trabalhar a causa. A causa. Tem que evitar, não é recolher o corpo, é evitar que ele caia ao chão, né? Justamente. Então, foi dentro da Delegacia da Mulher, ali do Plantão da Mulher, que eu fui entender a minha missão. Que eu fui entender toda a história que eu vivi. Porque a minha ancestralidade, a minha mãe, a minha avó, a minha família de mulheres também não é diferente da família brasileira. Nós também temos história de submissão, história de assédio sexual, história de abuso sexual. Nós temos essa história que veio aqui, que vem de geração em geração e nos construiu. É verdade. E muitas vezes nos silenciou. Eu mesma tinha essa resistência de abrir minha rede social. Uhum. Por que abrir minha rede social? Eu sou segurança pública, eu não posso ficar expondo a minha família. Não é sobre isso. Exato. Não é sobre exposição. É sobre falar e compartilhar o seu conhecimento. Exatamente. É sobre você viver a verdade. Exatamente. Que você declarou. Porque eu declarei para mim mesma que assédio sexual, abuso sexual e violência de submissão vai parar na minha geração. Na minha família, vai parar na minha geração. E o meu movimento é esse. Cada um faz o seu pedacinho. Justamente, né? É aquele que eu falo, todas as minhas palestras. Eu falo, gente, não vamos querer mudar o mundo. Mude a sua casa. Tente, pelo menos, mude o seu clã. Trate melhor a sua esposa. Trate melhor a sua filha, a sua mãe. Tenha um olhar diferenciado. Veja a sobrecarga que elas estão inseridas. Homens, vejam a sobrecarga que ambos trabalham fora e como que ela chega e ela ainda tem que sozinha dar conta das atividades domésticas, fazeres com as crianças. Então, é sobre isso que é o meu movimento. Então, eu comecei a entender que isso é uma missão, sim, é uma missão de alma, de vida e um processo de cura. Porque eu também estou aqui para vivenciar essa cura. Eu quero vivenciar essa cura. E eu coloquei para mim mesma, como eu disse, que toda essa dor vivenciada por mulheres, né, que me antecederam aqui, eu vou parar aqui. Eu não quero mais, eu não vou permitir que a minha filha leve toda essa dor, carregue essa dor. E esse diálogo é muito claro dentro de casa. E tem que ser, né? O que a gente falou, a gente tem que ensinar as nossas crianças a receber o não. Tanto homens quanto mulheres a receber o não, a entender, a respeitar esse machismo, esse patriarcado que vem dessa geração. A gente tem que mudar isso. A gente não quer ser igualzinho, mas a gente quer o respeito, a gente quer a ajuda, a companhia, sem essa sobrecarga, né? Justamente. E é isso, a gente também precisa trabalhar os homens, né? Como você bem disse. Então, a gente precisa trabalhar
tanto os meninos que nós educamos, né? Hoje já tem a nova lei de política de cuidado, né? E é muito importante a gente dar uma olhada nessa política de cuidado, que precisa ser implementada também no estado de Mato Grosso. Exato. Por quê? Porque essa lei, ela está estabelecendo ali e quem está... o que é o cuidado? Então, o cuidado é aquela mãe que nunca trabalhou fora e dedicou a vida toda ao cuidado ao lar e aos filhos e ao marido. E aquela avó que também, ainda quando se aposenta ou quando só recebe o LOAS lá, tá ali cuidando dos netos, cuidando para que as suas filhas, seus filhos possam trabalhar. É verdade. Então, nós estamos, quando a gente fala de sobrecarga, a gente tem que olhar todo esse sistema que nós estamos inseridos e buscarmos valorização. Então, assim, agora é uma remuneração, né? Então, a gente precisa entender que essa mulher doméstica, essa do lar, ela também precisa receber uma ajuda de custo, ela precisa ser beneficiada por um valor, um valor justo. Um trabalho muito mais pesado. Um trabalho que ela precisa ser reconhecida. E muitas vezes ela chega à sua fase da pessoa idosa, já que ela precisa de cuidados e ela não tem quem cuide dela, né? Exatamente. Então, assim, trabalhar também a violência é a gente começar a conscientizar os homens. Exatamente. Então, enquanto a gente nós não avançarmos essa frente tanto de responsabilizar os homens que cometem agressões, quanto também de inseri-los num grupo reflexivo para eles entenderem o ato, o fato criminoso ou a conduta que desrespeita, que causa dor. Enquanto a gente não conseguir avançar nessa política que tornou-se uma medida protetiva também, né? Porque agora é uma exigência que o homem frequente um grupo reflexivo, a gente precisa ampliar e a gente tem que parar de pensar que tudo é obrigação do Estado. Exatamente. Cada um tem que fazer o seu, né? Justamente. Um filho, uma criança, seja ela homem ou mulher narcisista, ela teve ensinamento. Então, ela teve uma mãe, um pai, que também tem esses traços narcisistas, que vai descontar na esposa, que vai levar isso lá para frente. Então, é cultural o que a gente vem falando. A gente tem que ir lá atrás resolver os problemas da nossa ancestralidade mesmo. Justamente. Porque se hoje tem um narcisista, ele foi criado assim, algo aconteceu. Algo não freou ele quando ele era criança. Ou ela. O saber dar não, o saber falar, não, até aqui, beleza, não deu mais certo o nosso relacionamento, segue em paz. Não, eles querem você ou a sua vida. Não está assim agora? Justamente. É uma troca injusta. Ou você ou a sua vida. Eu passei por ameaças assim. Se eu saísse, o meu filho pagaria. Então, assim, quantas mulheres não têm o conhecimento? Uma coisa que a gente precisa muito levar, né, doutora? São nessas palestras, o conhecimento de qual é o seu direito, o que a gente pode fazer, o que a gente não precisa fazer, porque quando você está assim, geralmente você está emocionalmente abalada. Essas mulheres sobrecarregadas estão com o emocional extremamente abalados. Justamente. E aí, emocionalmente abalado, você fica extremamente dependente emocional, às vezes financeira, porque a mulher está ali cuidando de casa, de filho, e aí você fica sofrendo uma violência doméstica, seja ela qual for a violência, né, durante anos, e por falta, às vezes, de conhecimento, de um jeito de que tem como sair. Então, a gente precisa trabalhar muito, eu penso que políticas públicas para levar este conhecimento, igual a doutora leva, desde a base, desde as escolas, seja onde for, faculdades, para que nesse conhecimento as pessoas entendam o que elas têm direito, o que elas não têm e como elas podem sair disso, denunciar e conhecer os gatilhos, porque existem vários gatilhos, né? Existem vários gatilhos e eu sempre falo isso.
falo como fatores de risco, né? Falo como sinais. Exatamente. Gente, eu atendi uma mulher, que eu gosto de contar o caso dela, porque ela tinha 3 filhos com um rapaz e ele tinha ideação suicida. Então, veja o gatilho, veja o sinal. Então, ele tinha, todas as vezes que ela manifestava interesse de se separar, ele falava de morrer, ele pendurava cordas. Ai, meu Deus. na área. Que violência psicológica. Justo. Então, veja o que ela... E certa vez, ela sofreu a agressão, tudo, se trancou, ele deu um tapa nela, e ele trancou ela dentro da casa e empurrou o carro e amarrou a corda nessa área que era a viga baixa, né? Amarrou e se colocou lá. E ficou de pendurado. E ela ouvindo gritos e ouvindo aquele gemido e aquele barulho, ela conseguiu arrebentar a porta. Meu Deus. Sair e encontrar esse homem lá, subir no carro, subir e cair. Aí ela se apoiou, colocando o apoio das costas dela para ela salvar. E ela salvou ele. Meu Deus. Mas eu ajudava a puxar o pé. Ela ficou com a culpa. Qual que é? Esse é o narcisista. É a pessoa que vai separar de mim. Ele manipula, ela é que é a culpada. Então, ele faz os atos, ele agride, ele humilha, ele faz ela se submeter a toda a humilhação, mas a culpa ainda é dela. Aí ele bateu nela. Meu Deus do céu. E quando a família dela chega, ela é proibida, ela também sofre isolamento. Ela não poderia ir uma das dentro ter contato com familiares. Mas quando a mãe vinha, ele fazia um teatro. Que ele adora ver a família dela coisa linda dentro da casa para ver o sorriso dela. Nossa. Só que longe da família dela, veja. Então, a gente precisa entender que esse comportamento é um comportamento abusivo. Que esse comportamento é manipulador. Então, qual que é o todos sinal? São assim, como ele era com a mãe, ele é com a mulher. Ele é aquele Dom Juan, conquistador, aquela coisa perfeita, maravilhosa, não é? Todos eles começam, nenhum deles começa mostrando esses sinais. Eles escondem todos os sinais. O narcisista, justamente. Eu passei exatamente. Ele coisa mais maravilhosa. Justamente. Você acha que encontrou o homem da sua vida, né? Porque a gente romantiza nossos relacionamentos. Ridículo. E aí, quando a gente já está envolvida, aí a gente começa a sofrer críticas, a gente começa a sofrer descrédito na fala, no comportamento. Aí, se você tomou uma cerveja e riu um pouco mais alto, você já está se oferecendo. Exatamente. Você vestiu uma certa roupa, você já também está se oferecendo. Onde que você pensa que você vai com essa roupa. Então, se você chega atrasado ou se atrasa do serviço, o que você estava fazendo até agora com seu chefe? Coloca ideias que não existem. Não existem. Então, assim, muito interessante, porque tem uma outra que relatou também. Eu gosto de contar casos. Conta os causos, tá? Porque quem vivencia dentro da delegacia precisa contar os causos. Porque depois que eu sofri agressão, eu recebi tantas mulheres me contando pelo Instagram. Eu tenho tantos relatos que se um dia eu for fazer, eu faço um livro. E é isso que me estimula a continuar. Mas conta esse caso, vamos. Uma certa vez, essa mesma vítima, eu adoro ouvir as vítimas, porque, assim, é isso que me motiva e que me faz, assim, orientar corretamente, fazer o direcionamento correto. E dizer para ela que ela precisa de um apoio psicológico, para ela sair, porque ela tem esse sentimento de culpa, ela leva esse sentimento de culpa. Natural. Então, teve uma outra que ela foi para uma festinha de vizinho, de aniversário de criança, e ele não foi, ele ficou se embriagando. Meu Deus. Aí, quando ela passando voltou, um filme na minha cabeça, sabia? É. Nossa. Quando ela voltou,
Na verdade, ela não quando ela voltou, não. Ele foi lá chamá-la. Ele chegou lá na frente do vizinho, gritou, vamos embora para casa. E ela com medo, né? Então, olha só, sinais. Sinto medo. Ele me faz passar constrangimento na frente das pessoas. Sinais. Ele já não me acompanha para festinhas da família, ou de vizinhos, ou de amigos. E aí ele fez ela voltar. E quando ela chegou, ele falou que ela estava lá conversando, que ele viu ela conversando com um homem. Eles inventam umas coisas, né? E criou que ela estava traindo ele. Nossa. Ela é a culpada. Vamos vendo aí o comportamento. E aí, quando ela chegou na casa, ele trancou as crianças no quarto, né, fez ela colocar as crianças para dormir. E primeiro ela já chegou, achou 3 cordas de penduradas. Meu Deus! 3 cordas de penduradas. Vai matar os filhos? E ele tinha ideação suicida. E fez ela colocar as crianças para dormir. Aí ele chamou ela lá na bancada, na cozinha, e falou: eu vi você lá, conversando com o homem, que não sei o quê. E começou aquela violência psicológica, aquela pressão de que ela estava traindo, certo? E ela apavorou, né? Então, assim, veja, e ela conta isso, ela conseguiu pedir ajuda, tudo mais. Só que, veja o contexto, a imputação de culpa, sabe? E tiveram um dia tranquilo. E na noite ele cria que ela estava traindo do nada. Geralmente está então, associado com bebidas e drogas, isso também. Com certeza. Na maioria das vezes. Quem está assistindo e quem vai assistir a doutora falando, conforme vai escutando, vai passando um filme na cabeça. Da mesma forma que está passando na minha cabeça, vão ter muitas mulheres que vão assistir, vão começar a falar, poxa, isso acontece comigo. Vai dando um cheque em Débora, cada uma das... Então, nós falamos já desses sinais de imputação, de são culpa. 3, né, por enquanto. Mas tem um muito importante e que a gente precisa despertar nossas mulheres, que é a coabitação. Então, tem muitas mulheres, e principalmente os relacionamentos mais antigos, 30, mais de 20 anos. Esse conhecimento tem que ser levado. Que estão coabitando, estão morando na mesma casa, mas já não tem mais a intimidade de um casal. Porém, ainda tem a obrigatoriedade da sobrecarga, do cuidado do lar, que é da mulher. Ela virou uma empregada do macho. Justamente. Vamos resumir bem a verdade. E ele decidiu que ele não vai sair da casa e pronto, e acabou. Exatamente. E ela se vê, ela fala assim, eu não sofro violência. Não, doutora, ele não me bate. Por quê? Para elas, a violência é a violência física. Então, ela resiste em procurar uma delegacia. Isso é violência, mulheres. Isso também é uma violência. Justamente. E então, esse casal, essa moça que eu atendi, ela tomou uma decisão, ela já tinha um histórico de violência, porém já estava há algum tempo sem sofrer lesão corporal, sem sofrer. Tinham as discussões, mas ela já naturalizava aquele desentendimento, aquela sobrecarga, aquela responsabilidade do lar que só ficava com ela, mesmo ele ainda coabitando aquele lar. Mas eles decidiram que iriam vender. Então, a maioria das vezes eles querem partilhar, mas ela tem que entender que pode partilhar ele fora da casa. Né? É isso. Principalmente se existe esse contexto de violência. É ele que vai ser retirado. Se não existe, aí temos que procurar um advogado. Justamente. Isso que eu ia perguntar, porque muitas mulheres... Eu tive 3 casos de mulheres que me procuraram. Um em Várzea Grande, um em Cuiabá e um em Lucas. De mulheres que falam, eu fiz o boletim de ocorrência, estou com a medida protetiva e eu estou me escondendo, não posso voltar para casa. Quem sai da casa, doutora? Quem sai da casa é o homem. É o agressor. Ela tem que pedir essa medida protetiva de afastamento. Doutora, mas eu preferi sair naquele contexto porque estava com violência. Mas aí você pede a medida protetiva de reintegração no lar, porque tem. A maioria das mulheres, eu tive que buscar essa informação, porque eu também saí. Eu não quis voltar, porque eu tinha condições de ir para outro lugar. Mas na maioria das mulheres, elas falam, mas eu saí para me esconder, né, porque eu tô com medo, mas aí agora como é que eu vou fazer? Eu não posso voltar. Quem sai é o homem.
Quem sai e quando ela Isso sai, tá dentro da lei. ela tem que pedir a reintegração dela no lar e o afastamento dele. É uma outra medida protetiva. No mesmo contexto que ela noticia a violência, que ela pede o afastamento, ela já pede a reintegração dela. Isso no mesmo ato do boletim de ocorrência? No mesmo ato, no mesmo Ou ela pode fazer isso depois? Nos dois ela pode. Porque se ela não foi orientada no primeiro momento, ela pode voltar e falar Foi o meu caso. Depois. Se eu quisesse voltar, eu poderia voltar depois. Sim. E aí depois eu busquei este conhecimento, por isso que eu estou fazendo essa pergunta, para que as mulheres venham a conhecer. Muitas, elas até denunciam, mas agora para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu perdi tudo, minhas coisas ficaram lá. E o cara fala, pode ir, você é isso, você é aquilo, você não vai ter nada, pode sair. Eles expulsam elas de casa. Justamente. Só que ele comete a violência e expulsa ela. E elas acham que elas têm que sair. E tá na lei. Eles que têm. Se ela tem a medida protetiva, quem sai é ele. Justamente. Se tem esse contexto de violência doméstica, a lei garante que ela permaneça no lar. E ele não pode se aproximar. E ele não se aproxima. E aí vai ser protetiva. retirado a parte do pertence dele até a decisão da partilha dos bens, né? Ou do imóvel também. Então, muitas vezes a casa é alugada. Tá? É bem muitas vezes a casa é fornecida pela família dele. E até neste caso, gente, eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, eu falo sobre isso. Tá vendo, né, gente? Até neste caso, em que o lar é fornecido pela família dele, o STJ já decidiu da garantia patrimonial, desse direito de garantia de resguardar a família, a mulher e as crianças, de permanecerem no lar. Sim. Até uma decisão final de partilha, sabe? Então, tem de contexto, de desfeito do divórcio, porque da guarda. Tem muito isso, me relataram muito isso sobre esse tipo de violência. Pode ir, você não vale nada, sem mim você não é nada, sem mim você não é ninguém, você não tem para onde ir. Então, é uma das violências muito, muito, muito usada com as mulheres. E elas vão ficando. Isso. E elas vão ficando, vão se tornando as empregadas deles, enquanto eles vão arrumando as mulheres na rua. E vai virando esse inferno, acabando com o psicológico da mulher, acabando com a família, porque aí gente, vira... E olha o que é importante, você falou também, tocou no assunto de traição. Nossa. Então, a gente tem muitos casos de que o relacionamento se termina em razão da traição, da exposição da mulher, da dor que ela vivencia. E tem uma medida protetiva que a gente não está explorando, que os advogados não exploram, que as mulheres também não pedem, que é a reparação de danos. Então, a gente precisa entender... E eu ia ficar milionária. Na agressão. Até na agressão. A gente precisa entender que isso é possível, essa reparação civil, né? Então, a gente precisa construir essa prova. A gente precisa constituir toda essa ofensa moral, todo esse abalo emocional. E como que a gente faz isso? A gente frequenta terapia, psicólogo, as amigas que escutam os choros, o dia que você vai trabalhar e você não consegue trabalhar, Sim. o dia que você falta, todo o seu laudo médico, toda a sua pressão. Uma construção. Olha, eu já tô com pressão alta, eu já tô com insônia, eu já tô com depressão, eu já tô com ansiedade. Eu adoeço nesse relacionamento. Exatamente. Eu adoeço. E agora tem que ter uma nova lei que ele paga os custos do SUS. Então, vejam, gente, a gente precisa entender que tem um aparato de legislação a favor das mulheres, mas a gente não está tendo, nós estamos explorando esses instrumentos. Essa, na verdade, o central delas foi criado a partir do momento que eu falei, eu tive que buscar tudo isso sozinha. Às vezes eu pergunto para uma advogada, para uma delegada, para alguém, para dar uma orientação, porque eu sou personal, eu não sou dessa área, eu sou uma escolhida, porque eu falo que eu não sou vítima, uma ex-vítima, e eu tive que buscar conhecimento, então eu falei, eu quero fazer um podcast para levar o conhecimento para essas mulheres, de coisas que eu tive que buscar. Para eu entrar novamente no meu apartamento, a advogada teve que pedir, porque no dia
Eu falei, não, eu não quero nada que tá lá. Não, você não quer voltar? Não, eu não quero. Medo, né? Eu não quero. Né? Eu fui embora, eu fiquei em Sorriso, eu me afastei. Depois eu falei, cara, eu tenho que pegar minhas coisas. Aí eu tive que esperar todo um processo de justiça. Ali durou uns 3 meses, eu só com a roupa do corpo. Então, quantas mulheres não querem passar, ou elas têm medo de falar, não vou dar conta. Eu achava que eu não ia dar conta, mas eu me fortaleci muito. E foi por isso que a gente criou o podcast. Para levar por isso que eu estou fazendo essas perguntas pontuais, porque quando elas assistirem, elas vão entender coisas que eu precisei buscar. Às vezes na internet, às vezes perguntando, às vezes indo lá na delegacia, às vezes ligando para minha advogada, porque está faltando muito o conhecimento dessas leis. E agora, como as leis estão sendo melhoradas, a gente tem menos tem que ainda. divulgar mais ainda. Eu, assim, na minha humilde opinião de uma professora de educação física, eu acho que tudo isso devia ser ensinado na escola. Ter uma matéria sobre lei de consumidor, sobre um pouco, né, sobre a violência doméstica, sobre as leis, sobre a Maria da Penha, que são as leis que a gente não conhece. Então tá aí, agora foram dois exemplos que a doutora deu, né? E quantos outros que não tem que a gente não sabe? Justamente. Não é? Um outro direito que é muito recente, que é de 2023, e a gente também não pede, é o direito à creche mais próxima da sua residência. Gente, isso é uma medida protetiva. Eu não sabia disso. Olha aí. Isso é uma medida protetiva. Então, eu tenho que sair, eu vou me mudar, eu estou me separando, sofri agressão e eu preciso sair daquele lar, daquele bairro, daquela cidade. Onde que eu vou morar? Eu vou ter que morar num lugar mais próximo, onde eu tenho uma rede de apoio, lá no bairro da minha mãe, da minha vizinha, da minha amiga, de quem for. E aí, ela tem toda uma estrutura que ela tem que agilizar, de escola, de creche. E a lei a mãe pensa no filho sempre. Veio estabelecendo o direito, não depende de vaga. É um direito, sai da delegacia como medida protetiva. Uau. Por que nós temos que fazer um atendimento integral dentro da unidade policial? É o que eu defendo todos os dias. Todo mundo tem que ter esse conhecimento, não para esperar a mulher perguntar, é para essa pessoa que fizer o atendimento já falar dos direitos dela, porque ninguém sabe dessas informações. Eu acho que foi uma falta que ali nessa... Eu né, elogiei muito a delegacia que me atendeu, mas eu vi que realmente depois eu descobri várias coisas que se tivesse uma pessoa ali, ó, falar, ó, isso, você pode isso. E teria entende, primeiro te escuta. Tanto. Porque isso, Débora, porque a gente tudo começa da escuta ativa. Exatamente. Se eu não tiver alguém que vai me escutar, exatamente, sabe? Que vai sentar ali, e muitas vezes nós estamos diante de pessoas que é um ser humano, que é um profissional, que também vivencia essa crise dentro de casa. Que traz estrutura, que traz lá da sua casa, da sua infância, toda essa estrutura. Muitas vezes essa pessoa que está ali, esse profissional, ele não está desconstruído. Então, ele entende que aquela reclamação, é frescura, é mimimi. Tem uns que comentam, não precisa amanhã você vai tirar, denunciar. Amanhã você vai tirar queixa. Como já ouvi muitas mulheres vinham falando, olha, eu fui atendida na delegacia, esse caso aconteceu em Lucas do Rio Verde, eu passei para a doutora ajudar, e para ver o que ela poderia que o próprio atendente da polícia, o próprio escrivão falou assim, o que adianta, amanhã você vai retirar a queixa, vocês sempre retiram. Quem são eles para falar isso? Tá vendo? Você vê a dor de você conseguir chegar até uma delegacia, tomar coragem, denunciar, aí você ser julgada por uma pessoa que vai falar. Então, cabe muito o preparo também. Sim. Esse acolhimento que a mulher precisa. E a lei também estabelece isso, né? Capacitação continuada. Então, assim, tem que ter muita política pública, muita vontade de fazer, tem que ter muita cobrança. A gente precisa virar a chave, Débora. A gente precisa entender. E enquanto a gente não tem isso dos órgãos constituídos, façamos nós. Faz você. Trabalho formiguinha. Faço eu. Eu vou inventar um podcast, a doutora vai fazer a palestra. Abro o meu Instagram, falo com mulheres, falo com advogados. Exatamente. Entendeu? Porque até os advogados precisam dessa orientação para eles chegarem lá e cobrarem. Ou eles mesmos interpelarem o Poder Judiciário.
Exatamente. Porque ele não precisa de passar por aquela via administrativa, que é a delegacia de polícia. Então, eles vão direto, né? Não, para fazer esse tipo de pedido, de prevenção, de proteção, de garantias à mulher, é possível. A gente ainda recorre. Tem muitos advogados que falam para os seus clientes, vai lá na delegacia e já registra o boletim lá para agilizar para mim. Então, entendeu? Você tá pagando e então, o cara faz um trem desse. Ela pode fazer o boletim de ocorrência? Pode fazer. Mas ele pode fazer a medida protetiva lá na delegacia de polícia? Pode fazer. Mas ele também pode fazer direto lá no Poder Judiciário. Ele não precisa. Não precisa ter o boletim se eu procurar o advogado? Como hoje que funciona? Não precisa. Hoje a nova lei estabeleceu que não precisa de boletim de ocorrência para eu pedir medida protetiva. Vocês estão escutando isso, mulheres? Prestem atenção. Tem uma lei que fala sobre isso. É lei, está dentro da Maria da Penha? Está dentro da Lei Maria da Penha. Vamos tirar um dia para ler, né? Foi mais uma reforma, vamos dizer, mais um adendo, mais uma lei que complementou a Lei Maria da Penha para dizer que não exige boletim de ocorrência. Só que hoje nós fazemos estatística com base em boletim de ocorrência. Né? Hoje, os órgãos de segurança, a estatística são feitas com base em boletim de ocorrência. Então, se todo mundo se despertar, então nós vamos ter que, e for direto para o Poder Judiciário, nós vamos ter que ir buscar essa informação lá dentro do Poder Judiciário. Como o Poder Judiciário também faz a estatística deles, né? Do CNJ. O CNJ lança quantas medidas protetivas. Eu vi a desembargadora Maria Eutrides falando que foram quase 10 mil medidas protetivas a mais registradas em 2024, comparado com 2025, 2023, gente. Mais de 10 milhões, eu nem sei. Eu tenho até que olhar, mas eu vi a desembargadora falando sobre isso. É bom demais. E é muito importante. Olha como que nós estamos avançando. Mais denúncia, mais mulheres pedindo medidas. Sim. Né? E a gente tem que falar que as mulheres que morrem, mais de 80% das que morrem, não tem nenhum boletim de ocorrência, não tem medida protetiva. Não fizeram. Algumas têm boletim de ocorrência ou têm relatos de violência com outro, com aquele agressor ou com outro. Né? Mas você vê que a mulher ela não foi curada. Ela rompeu um relacionamento, entrou em outro. Emocional. E continuou sofrendo esse abuso. Sim. E é sobre isso mesmo. E é o nosso trabalho formiguinha que vai estar ajudando a levar essa informação, porque hoje a gente não tem políticas públicas que traga essa informação. Justamente, Débora. A doutora conhece algum, não sei, vamos falar em marketing, algum tipo de conscientização dessa nova lei, para que as mulheres não conhecem nem a velha, imagina as novas, os novos direitos. Não existe. E existe verbas destinadas para isso. Porque eu agora estou metida, né, agora acompanhando as deputadas, né, vereadoras. Então a gente vê que tem essa verba, Sim. que é a verba da mulher. Sim. Só que eles destinam para panfletinho de rua, para eventinhos pontuais. Eu falo a mesma coisa, Débora, porque fazer eventos para mulheres, Dia das Mulheres, quem que vai? Para que 2, 3, 4 gato pingado que vai? Vai as mesmas mulheres que estão inseridas, que já trabalham. Você tem frequentado isso. Exatamente. Você tem frequentado esse ambiente. Roda. Não é sempre as mesmas delegadas, os mesmos delegados, os mesmos juízes, as mesmas ONGs. Mesmo. Então, infelizmente, a gente ainda falhamos. Né? O investimento, ele vem. ainda não está chegando em políticas que efetivamente vão mudar. Por exemplo, por que não constituir e abrir, fomentar mais grupos reflexivos? Porque a gente sabe que a gente precisa alcançar esses homens. Com certeza. A gente sabe que os homens será a mudança de chave no enfrentamento à violência doméstica. Exatamente. Porque nós falarmos de violência, já todo mundo, ninguém quer nem parar mais para ouvir. O povo já está cansado, né? Já está cansado. De novo a Débora, de novo a Janira, olha lá. Vou falar, quem não quiser ouvir, botãozinho azul, deixar de seguir. Não sou blogueira, já avisei. E se for
homens falando, pessoas que, né, que vivenciaram, que atenderam. Vem contar a sua experiência, mostra a sua cara, abre o seu perfil e conte. Difícil. Dê a sua contribuição para o mundo. Sim. Porque é isso que nós estamos fazendo, nós estamos deixando o nosso legado, nós precisamos passar Exatamente. por aqui deixando algo para a nossa sociedade, para nossos filhos. É o que eu penso. Então, agora eu vou te fazer mais uma pergunta. E o que a doutora pensa sobre este caso que aconteceu, acho que foi no final de semana, de um policial civil que matou a esposa, mais um feminicídio que aconteceu e a própria polícia tirou a arma do crime. E isso vai dificultar, a doutora sabe como que é, né? As próprias investigações. Então, como que a doutora entende esse corporativismo da polícia? Falo isso porque quando me bateram, quando eu fui agredida, a própria polícia, mas foi a Polícia Civil, foi lá e foi me coagir, foi tirar ele da cena do crime, foi ajudar o coleguinha. E a mesma coisa aconteceu em mais um assassinato, mais um feminicídio, e a gente não pode deixar isso passar em branco nessa semana, que o podcast já vai para o ar, e a gente tem que falar um pouquinho sobre isso, sobre esse corporativismo dentro da Polícia Civil, da Polícia Militar, como que a doutora vê isso, e sobre a corregedoria. Eu penso que muita coisa está passando por aí, isso eu falo, porque eu recebi tenho prints de mulheres que não tinham essas informações da Lei Maria da Penha, esposas, namoradas, de policiais, sejam eles civis ou militares, que iam direto à corregedoria denunciar, e a corregedoria falava, não há indícios. Não há indícios, ou a corregedoria também está no corporativismo? Essa não é uma pergunta, essa é uma afirmação que eu estou fazendo, porque eu recebi de mulheres que falam, eu era agredida, eu sofri agressão, eu sofri ameaças, eu levei prints e a corregedoria nada fez. Simplesmente deixou a pessoa continuar lá, prestando serviço, armada, enfim. O que a doutora pensa sobre isso? Sobre o corporativismo dentro da polícia, das polícias, né? Veja só. Quando a gente fala de violência, de enfrentamento à violência, a gente tem que tirar que isso é uma obrigação exclusiva da segurança pública. Exatamente. Ponto. Nós temos que pensar que homens e mulheres, sejam eles profissionais de segurança pública, eles também têm as mazelas e têm todo o problema conjugal naturalizado e estruturado. Muito, o que potencializa? É esse padrão. É o padrão do homem, do homem e mulher, tá? Homem e mulher, que usam fardas. Então, a gente tem polícia penal, polícia civil, polícia militar, polícia federal, rodoviária federal. Nós temos todo esse pessoal que está aí, a sobrecarga, com muita sobrecarga de trabalho, vivenciando muita dor, porque muitos traumas. Imagina o dia a dia deles. Imagina o dia a dia desse pessoal que trabalha com todo esse trauma da sociedade em si. E então, o que eu falo? Eu digo que essas pessoas, elas estão doentes, elas estão adoecidas. E depois da pandemia parece que piorou, né? Justamente. Eu penso assim. E a segurança pública, onde que a gente deve agir? A gente deve agir ali, na causa, lá no início, buscando a origem do problema. Então, como que nós podemos ajudar? Como que a instituição poderia ajudar? É criando canais de denúncia, criando mecanismo de abordagem. Então, assim, não é o policial que tem que procurar. A gente precisa de busca ativa. É verdade. As pessoas que têm abalo emocional, porque eles acabam se protegendo entre eles, porque eles não têm apoio. Justamente. Pode ser isso? Pode, com certeza é isso. Alguns são de safadeza mesmo. Além disso, tem muitos benefícios, vamos lá, financeiros, que o profissional não quer se afastar. Ele está doente, mas ele só vai receber esse benefício se ele ficar na atividade. Em loco. Entendeu? Então, aí fica mascarando a sua sanidade mental, fica colocando em risco todo um sistema, todo um ambiente de trabalho, porque o profissional adoecido,
com problema familiar, com problema conjugal, com problema financeiro, que é um outro problema que está muito latente na sociedade, ele vai para uma unidade que vai atender problemas, que vai atender outras mazelas, outros traumas. Fica mais doido Ele ainda. vai ficar mais. Então, o que a gente precisa? Sai da a gente casinha, precisa né, de essa estrutura projetada, essa estrutura com o olhar de acolhimento do profissional. Eu, como servidora da segurança pública, eu não coloco, eu não posso usar o termo corporativismo, porque a gente sabe que principalmente quando tem uma lesão, quando tem uma agressão dentro de casa, eu falo porque eu fui vítima e está provado. Sim, mas então, não assim, posso generalizar, eu entendo, Débora, nesse caso. Eu entendo. Não posso generalizar essa situação mas isso toda. Tem um caminho, né? Uma cura, que é essa busca que a doutora está falando. Justamente, que é essa estrutura que a instituição, que o governo, as políticas públicas que devem olhar. Então, assim... Deus dará, né? Justamente, você não teve essa rede de apoio, não teve ninguém que te socorreu, que te levou, né, que te amparou no momento. Nessa rede e a de maioria apoio, das mulheres também não tem. O que a gente pode pegar um gancho nisso, do que a gente estava falando e essa parte que a doutora falou, de ter uma rede de apoio, essas políticas públicas, esses valores serem melhor distribuídos com psicólogos, o pós dessas mulheres, ou os psicólogos para tratarem esses homens que estão doentes, sejam eles policiais ou sejam eles civis, né? Sim. A gente vê aí as campanhas, os eventos e ONGs, que, por exemplo, vamos colocar aí a Lírios, que é uma ONG que ajuda. Praticamente tem 2 psicólogas para atender. Aqui em Cuiabá não tem ninguém. As redes de apoio precisam ser mais fomentadas. Eu me recordo de quando eu estava na pauta, institucionalmente falando, eu me recordo do trabalho muito interessante desenvolvido pela Tenente Coronel Emirella, que era um programa apoio, se não me engano, que tinha esse acolhimento aos profissionais que se envolviam em violência doméstica. Então, assim, eu não estou falando de crucificar, de penalizar, de transgressão administrativa. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre o cuidado para não se repetir o padrão. É o que a gente sobre falou, o cuidado, não recolher corpos, né? Justamente. A gente não quer mais recolher corpos, a gente quer evitar que eles vão para o chão. Justamente. Há um constrangimento. Dentro da polícia também. Há um constrangimento do profissional de falar sobre isso dentro da corporação? Com certeza. Se nós mulheres não falamos para nossa mãe, para nossa família, porque a gente se envergonha. E vou falar como vítima, é difícil. É muito difícil. Você, primeiro, assumir que você está doente, porque aquilo que você está aceitando é uma doença. É uma doença emocional. E se você não se cura, se você não tem esse apoio emocional, você aceita essa violência. E eles não mudam. A tendência sempre é piorar até chegar ao feminicídio. Justamente. Então a gente não... Imagina se você não fala para sua mãe, para o seu pai, você não fala para sua família, para sua família. A polícia, também o policial profissional, ele não vai chegar dentro da corporação, ele também não vai falar. Justamente. Às vezes por vergonha, porque você sabe que aquilo está partindo. Olha, você está ali porque você quer. A primeira coisa que vai falar, você está aí porque você quer. E esse querer é uma doença, é emocional. Então, veja, também tem uma nova lei, né, que alterou a NR1 e ela estabelece a obrigatoriedade das empresas de tratarem a saúde mental dos seus funcionários. Então, falar de saúde mental dos funcionários, gente, é falar da saúde mental da família. É falar do relacionamento, é falar das finanças. Então, o que nós temos que... O que abala o psique, a mentalidade, a estrutura, o equilíbrio de um ser humano? É a sua família, é desestruturada, é o seu financeiro, Nossa. É o risco de você perder seu emprego. O homem não dorme. Exatamente. Por que tem toda uma pressão da família dele e muitas vezes da dela para não denunciar?
porque ele vai perder o emprego. Então, a gente precisa mudar esse diálogo. A gente precisa mudar esse diálogo de só criminalizar, só penalizar o servidor, principalmente o policial. Porque ele precisa, porque nós temos que entender que ele também está doente, que ele também é doente, que a gente tem que resgatar esse homem, ele tem que ter uma nova chance, todos nós temos que ter essa oportunidade. Então, ele precisa entender, porque ele vai ser solto. Ele vai voltar para a sociedade, nós vamos devolver para a sociedade uma pessoa mais doente, com mais ódio, com mais raiva do tempo que ele passou lá dentro, do tempo que ele ficou sem o salário dele. Você está entendendo? Então, por isso que eu falo, a gente não tem que agir depois que morre. A gente tem que agir agora. Nesse trabalho, vem aqui, formiguinha. Eu tenho uma denúncia aqui, veio na corregedoria e falou que você tá assim, assim, assim. Então, você vai aqui, ó, para esse tratamento, frequentar e não dá licença-prêmio. Justamente. Porque o que estão fazendo? Aí recebe e faz o que fizeram comigo. Dá uma licença-prêmio pro cara curtir umas férias. Você acha isso justo? Não entendi. Foi aí que as coisas começaram. Então, assim, era hora de levar para um tratamento, de levar a pessoa para um tratamento. E não, só espera abafar o caso. Aí não dá. Então, Débora, é justamente sobre isso que a gente tem que colocar o dedo na ferida. E mexer mesmo. E por quê? Porque nós temos um propósito. Porque o que a gente quer é ver mudanças. Então, não adianta a gente fazer de conta. E vão julgar a gente. Não. E vão brigar. E vão chamar as doidas lá de novo. Não tem problema. A gente vai embora. E vai me acionar na corregedoria. E vai acionar. Porque toda vez que a gente toca no assunto, a gente está falando como instituição. Eu estou falando como mulher. Eu estou falando como estudiosa do caso. Eu não estou falando como delegada. Não estou falando pela instituição. Eu estou falando pelo meu CPF. Exatamente. E eu sou uma pessoa esclarecida, estudiosa, e eu sei como que está funcionando o mundo afora. Então, nós precisamos alertar, nós precisamos avançar em políticas públicas. Muito. A gente não pode ficar falando o mesmo do mesmo. Senão, a gente vai voltar aqui e falar, vamos lá para a escola, vamos lá tratar a criança, vamos. É válido, é válido. Mas e essa causa urgente que nós estamos vivendo dentro da segurança? Que você acabou de falar, de perguntar. Essa causa urgente tem como resolver, sim. Mas a gente tem que parar de fazer medo, fazer terror, fazer assombração na cabeça dos profissionais de segurança pública. Isso é verdade. Porque a gente só vai abalar mais ainda a estrutura, a que já está desestruturada, né? Cabe um tratamento e não desligar ou alguma coisa assim. Justamente, a gente precisa olhar com esse outro olhar que a gente olha para todos os outros profissionais ou todos os outros homens agressores, né? Então, a gente não é porque ele veste farda, né? E quando eu falo ele veste farda, eu não estou falando de uma instituição, eu estou falando de todas as instituições de segurança pública, porque assim, as pessoas, né, podem interpretar. Então, não é por isso, por essa razão, que a gente deve pesar. E também a balança tem que ser equivalente para todos, né? Não para quem tem estrela e não para quem não tem. Então, a gente sabe que também há muita desproporcionalidade. Então, seguindo os ensinamentos, a gente tem muito a trabalhar ainda, né? As empresas cumprindo as leis lá agora, né? Que tem novas leis para tratar. Se cada empresa tratar o seu funcionário, já é um trabalho formiguinha. Sim. A gente tem que levar a informação, levar a palestra, e a gente vai seguir firme nessa nossa missão de vida, né? Que se a gente está aqui junto hoje fazendo isso, é porque a gente teve a oportunidade para fazer. E eu gostaria muito de te agradecer por aceitar ser a nossa primeira entrevistada. Vocês viram, gente, quanta informação, quanta coisa. E não deixe de conhecer um pouco sobre as leis, né? Porque coisas que ela trouxe, informações que ela trouxe aqui, são que já estão na lei. Às vezes você está passando medo, passando necessidade, passando por coisas que você nem precisava passar por falta de informação. E a nossa função aqui é levar a informação para vocês, mulheres, homens e todo mundo que vai acompanhar a gente. Doutora,
Gratidão por ser a nossa primeira. Obrigada, E Débora. seja sempre bem-vinda. Quando tiver o que falar, venha falar. Deixa eles chamar a gente do que quiser. Ah, louca, que vamos lá. Porque juntos somos mais fortes, né? Amém, Débora. E Que assim parabéns. seja. Mais uma vez, Gratidão. parabéns. Siga forte mesmo. E conte comigo, conte com todas as mulheres que eu tenho contato para te levar para cima cada vez mais. Vamos embora, vamos junto. Amém. Um Amém. beijo. Outro.